Quando a gente leva um processo administrativo disciplinar para a justiça, tentando anular aquela pena de demissão que foi dada ao servidor público, o juiz ele não vai refazer um novo PAD. Eu gosto muito de chamar atenção para esse ponto, porque eu percebo que muitos servidores públicos têm uma impressão equivocada do que pode ser feito na justiça perante aquele PAD. Vou te explicar melhor. É muito comum que o PAD seja instaurado de forma injusta, de forma equivocada, às vezes é uma questão de perseguição interna contra aquele servidor público e o servidor, por causa desse contexto, ele se mantém inerte durante o PAD. Na cabeça dele ele pensa, como esse PAD é ilegal, é injusto, se der alguma coisa eu vou resolver na justiça. Só que isso daí é um grande perigo. Por quê? Na justiça, como eu disse no começo do vídeo, o juiz ele não vai refazer o PAD. Ele nem pode fazer isso. O juiz, quando analisa uma ação judicial visando anular uma pena de demissão de servidor público, ele vai analisar tão somente os aspectos de legalidade daquele processo. E qual que é o problema dessa situação? Se o servidor, durante o PAD, ali na via administrativa, lá no órgão público dele, ele se manteve parado, inerte, o juiz, quando tiver o processo em mãos, ele não vai encontrar nenhuma ilegalidade. Ele vai olhar o processo e vai falar, foi dado direito ao contraditório, foi dado direito à ampla defesa, o servidor ele foi intimado para participar das oitivas, não participou porque não quis, ficou calado durante o seu depoimento, não apresentou a defesa, teve que ser nomeado um defensor dativo. Perante esses dados e essas apurações, o juiz não vai constatar nenhuma irregularidade e vai falar o quê? A administração pública, você está correta. O servidor deveria ser demitido. O PAD correu de acordo com a lei. É por isso que eu sempre falo, a anulação da demissão injusta de um servidor público, ela acontece dentro do PAD. O quanto antes o servidor começar a se defender de forma estratégica dentro de um PAD, maiores são as chances de ele conseguir anular alguma punição injusta. Geralmente essa punição que a gente fala é a demissão. Porque quando a gente tem um cenário diferente, em que o servidor participou ativamente de todo o processo, ele participou das oitivas, fez as perguntas pertinentes, apresentou uma defesa completa, produziu as provas para elucidar aquela situação, porque às vezes o PAD, muitas pessoas imaginam que ele serve só para punir o servidor, mas ele serve também para apurar algumas situações. E se foi dada a oportunidade para o servidor produzir essa prova, trazer testemunhas e se defender, se ele não faz isso no momento oportuno, não é na justiça que ele vai fazer. Por isso que o servidor precisa participar de forma ativa, de forma estratégica, durante todo o processo administrativo disciplinar. Se ele está tendo a oportunidade de se defender, de arrolar testemunhas, de produzir provas, de apresentar defesa escrita, de dar a sua versão dos fatos ali durante o interrogatório, ele precisa fazer. Porque quando essa defesa é ativa, é estratégica, é feita da forma correta e ainda assim é aplicada uma pena de demissão, se essa pena for irregular, se ela for desproporcional à infração cometida, é muito mais fácil de conseguir na justiça uma decisão favorável. O juiz ele vai ter provas robustas de que, de fato, houve irregularidades dentro daquele processo que demandam a anulação. E aí o juiz, dentro da sua limitação, e qual que é essa limitação? O controle de legalidade do processo administrativo disciplinar, ele vai pegar aquele processo, vai olhar e vai falar, de fato, aqui a gente tem uma irregularidade. Não foi dada o direito ao contraditório, ou proibiram uma prova que seria essencial para a defesa, ou não deixaram o servidor apresentar as perguntas para as testemunhas que foram arroladas, ou o prazo para a defesa foi equivocado. A gente já teve aqui casos no escritório que o servidor recebeu uma intimação na quinta-feira para apresentar a defesa na sexta-feira. Olha só, se o servidor ele não está amparado, ele não conhece da lei, o PAD vai atropelando ele.
Infelizmente, verdade seja dita, nós temos comissões de PAD, ainda que a maioria, graças a Deus, são comissões sérias, comissões que trabalham em prol do interesse público. Nós temos comissões que são ali destinadas com um único objetivo: punir e massacrar o servidor público. E se ele não fizer nada na hora que precisa ser feito, ou seja, durante o processo administrativo disciplinar, lá na justiça vai ser difícil virar o jogo. Então, só para reforçar, não deixe o PAD correr a revelia. Participe ativamente, por mais que seja uma situação complicada, delicada, que gere angústia. Muitos servidores ficam com vergonha, porque acaba que a conversa vaza ali dentro do órgão público e as pessoas começam a olhar: nossa, o fulano está respondendo um PAD, mas veja só, se você não responder esse PAD da forma correta, se você não se defender da forma correta, lá na frente, quando sair a sua pena de demissão, vai ser quase impossível fazer a anulação na justiça. Então, a anulação na justiça, ela começa no início do processo administrativo disciplinar. Não deixe para resolver tudo depois que já saiu a sua demissão e você ficou parado. Isso vai dificultar a sua vida lá na justiça.